vamos para mais antes, vamos só falar um pouco do que é essa pressão atmosférica, para a gente entrar em exercícios, como é que cai essa parte da pressão atmosférica. Pessoal, vamos supor o seguinte, se eu tivesse uma vasilha aqui, cheia de um líquido, e tivesse um outro recipiente aqui também com líquido, se eu virar esse líquido dentro dessa bacia maior, era para todo o líquido descer. E isso não aconteceu. Veja só a experiência aí de Torricelli. Acompanha aí na figura que foi que houve. Ah, tá aí, ó. Ele tinha essa bacia aqui, tá certo? E tinha esse tubo de ensaio aqui, esse vasilhame aqui, esse tubo. E ele estava preenchido com líquido, o líquido era o mercúrio. E ele pegou... Lembre-se que o mercúrio é o único metal que está no estado líquido a pressão e temperatura ambiente, ok? Então, o mercúrio é um metal. Então, ele pegou esse recipiente aqui, esse tubo aqui, e girou, e virou. Quando ele virou o líquido nessa bacia, que já tinha líquido de mercúrio também. Quando ele virou, o mercúrio desceu e não desceu mais. Ele esperava que todo esse mercúrio descesse e ocupasse aqui, toda a vasilha, mas isso não ocorreu. O líquido do mercúrio ficou lá em cima, tá vendo? Ficou exatamente 760 milímetros de mercúrio lá em cima, não desceu mais. Ou seja, 76 milímetros é a mesma coisa de 76 centímetros. Então, ele observou que ao pegar essa vasilha com mercúrio e pegar esse tubo com mercúrio e virar, quando ele virou, o mercúrio desceu, mas quando chegou a essa altura, ele parou de descer. Então, essa foi o experimento de Torricelli. E ele queria saber o que houve, porque esse mercúrio não desceu mais, que pela gravidade era para ele descer todo e ficar aqui, ok? Então, o que foi que houve? Alguma coisa está segurando essa coluna de mercúrio. Essa alguma coisa é exatamente o peso do nosso ar, que dividido pela área tudo, a gente chama de pressão atmosfera. Então, quem segura esse mercúrio e não deixa ele descer é a pressão atmosfera. Por isso que a gente diz que a pressão atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio, ou 76 centímetros de mercúrio. Então, ó, para cá, para cá, para cá, se você está aqui, os seus polos aqui, o sangue e a sua água não saem, porque a pressão do ar não deixa. É essa pressão que não deixa. Se você for do jeito que eu estou aqui lá na Lua, você ia morrer instantaneamente, porque lá na Lua não tem o ar, não tem a pressão, então o seu líquido, seu sangue, tudo ia evaporar. Porque quem segura aqui é a pressão. Por isso que lá na Lua, ou no espaço onde há ausência de ar, o astronauta usa uma roupa pressurizada exatamente para o seu líquido não entrar em ebulição e não passar para o estado vapor, ok? Então, existe essa pressão aqui do ar, esse peso do ar aqui, que Deus colocou aqui na Terra, não só formado por oxigênio para a nossa respiração, né? Mas também para esse peso para segurar a pressão e não deixar com que o nosso sangue saia. Se a gente furar aqui, ó, aí o sangue está com a pressão maior, aí jorra, ok? Mas o polo, tudo, a nossa água, tudo aqui, quem segura é a pressão atmosférica, ok? Então, olha aí a figura novamente. Então, esse peso do ar dividido pela área, que a gente chama de pressão, põe na figura aí, na telinha, Jonathan, homem forte de açul. Então, a pressão atmosfera é a mesma coisa que é 76 centímetros de mercúrio. Olha que coisa interessante aí, ó. Um líquido, tá certo? Subindo. Então, a gente no canudo, a gente chupa e o líquido sobe, ok? Refrigerante não, suco, viu? O suco sobe. O que é que acontece? Na verdade, você tira o ar que estava aqui dentro do canudinho, e forma um vácuo dentro desse canudo. Com a formação do vácuo dentro desse canudo, aí o ar empurra esse líquido e esse líquido sobe. Então, quem é responsável pelo líquido subir quando você suga um canudinho é a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica é que sobe. Se você pudesse chegar lá na Lua e esse líquido, lógico que assim que eu botasse lá na Lua, ele ia evaporar. Mas se ele não evaporasse, eu podia chupar a vida toda lá, sugar o canudinho, que esse líquido não subia. Então, ele só sobe aqui na Terra porque o ar empurra. Olha para cá, para cá, para cá. Você já viu a geladeira?
Às vezes você vai lá na geladeira, ó, abre, não tem nem para que abrir. Só mania, abre, olha num lado, olha no outro e fecha. O que é que acontece? Aí você está gastando energia. Por quê? Porque aquele ar que está lá dentro já está gelado, uma temperatura bem geladinha. Na hora que você abre a geladeira, principalmente sem necessidade, o ar que está quente está uma temperatura maior. Como o ar que está frio está uma temperatura menor, vai aparecer, devido a essa diferença de temperatura, uma energia que a gente chama de calor. Então, vai haver aí essa troca de calor e o líquido lá dentro vai esquentar. Quando você fecha, o que é que ocorre? Algumas geladeiras, e isso foi o avanço da tecnologia, perceberam que era melhor. Quando você abre a geladeira e fecha e o ar lá de dentro esquentou, porque trocou calor com o ar quente lá de fora, eles verificaram que era melhor retirar esse ar quente e, em seguida, botar um ar que já estava gelado lá, guardado no cantinho, e ele jorra de novo na geladeira. Então, ele tem um compressor que, assim que você abre a geladeira, que o ar que estava dentro da geladeira esquentou, quando você fecha, o compressor tira aquele ar quente e vai jogando aos poucos um ar novo. Mas o que é que acontece? Naquele momento que tirou o ar quente, lá dentro da geladeira, ficou quase um vácuo. E o ar que está fora da atmosfera, ele quer entrar ali dentro. Então, ele empurra a tampa da geladeira. Por isso que, às vezes, logo em seguida, você quer abrir e não consegue a geladeira. Não consegue abrir. Por quê? Porque o ar, a pressão atmosférica não deixa. Até que os dispositivos lá dentro da geladeira voltam o ar geladinho lá dentro, aí vai aparecendo o ar lá, então ocorre aí, fica mais próximo ao equilíbrio de pressão, aí é que você consegue abrir. Então, pessoal, a pressão atmosférica, ela é muito forte. Só para você ter uma ideia da pressão atmosférica, ó, volta aí o canudinho bem rápido. Então, quando o líquido sobe, é porque você tira o ar que está dentro do canudo, aí esse ar que está aqui quer ir lá para o vácuo. Aí ele encontra logo o líquido, empurra o líquido e o líquido sobe. Tá certo? Então, ó, vamos fazer aí exatamente essa questão do canudinho. Ele deu essa figura e veio as perguntas. Vamos lá. Quando você está na lanchonete, tomando um refrigerante, um suco, num copo com canudo, o líquido sobe em direção à sua boca, em virtude de... Então, vamos direto para a letra D para a gente ganhar tempo, tá? Por que o líquido sobe? A pressão atmosférica ser maior que a pressão na boca e empurra o líquido no canudo. Então, vai para cá, para cá, para cá. Quando eu chupo um canudo, eu tiro o ar do canudo. Quando eu tirei o ar do canudo, fica o vácuo. Aí a pressão do ar vem, o ar quer vir, só que ele não tem como passar, porque tem o líquido. Então, ele vem empurrando o líquido. Aí o líquido sobe devido à pressão atmosférica. Ok? Então, não esqueçam isso daí. Vamos para mais uma questãozinha aí de pressão atmosférica. Questãozinha que vem muito aí em vestibular em Enem. A pressão atmosférica normal é de 1 atm, 1 atmosfera. Em Curitiba, no entanto, é comum a pressão atmosférica estabilizar-se no valor de 0,9 atm. A característica da cidade responsável por isso é... Então, olha só, aqui em Natal é 1 atm, lá em Curitiba é 0,9 atm. Então, é para cá, para cá, para cá. Em Natal, nós estamos a nível do mar, então essa coluna de ar ela é enorme. Então, nós temos a pressão de 1 atm. Lá em Curitiba, como é uma altitude, então a coluna de ar é menor e esse ar já está em equilíbrio, então, lógico que lá faz uma pressão menor, tá? O peso é menor, a coluna de ar. Se o peso é menor, a temperatura muda. Aí você diz, professor Luiz Carlos, o que é que tem a ver a temperatura da ebulição da água e a pressão e isso tudo? Porque, na verdade, a nível do mar, como nós temos esse ar em equilíbrio, esse peso do ar, existe uma pressão de 1 atm, a água só entra em ebulição quando a pressão do vapor do líquido, quando a pressão da água, resumindo didaticamente, consegue igualar e passar dessa pressão da atmosférica. Então, a água ferve a 100 graus aqui, a nível do mar, porque é a 100 graus que a pressão do líquido da água consegue ultrapassar a pressão atmosférica, igualar e ultrapassar. Aí é que ela passa para o estado gasoso, ok? Já lá em Curitiba, como essa pressão é menor, que é uma cidade, com altitude maior, tá certo? Então, o que é que acontece? Lá,
a pressão é 0,9, então a pressão da água atinge a pressão do ambiente mais rápido, então ela ferve a menos de 100 graus Celsius. Então a temperatura que a água ferve depende, por isso que tem que dizer, se é ao nível do mar é 100 graus Celsius, se for num país, numa cidade ou num país ou num estado em que ele é um pouco mais alto, a altitude é maior, então eu vou ter uma temperatura diferente, ok? Então a temperatura muda de ebulição dos líquidos em função da pressão que também muda. Então, voltando à questão, vamos lá para responder rapidamente. A pressão atmosférica normal é de 1 atm. Em Curitiba, no entanto, é comum a pressão atmosférica estabilizar-se no valor de 0,9 atm. A característica da cidade responsável por isso é a altitude, letra C. Ok? Para cá, pessoal. Aí você diz, professor Luiz Carlos, então, se eu estou dentro da minha casa e tem o teto lá, lajeada, casa, e se eu vou para a rua, onde lá está aberto, a pressão lá fora é maior do que na minha casa, que a coluna é menor? Não, cuidado para não confundir, porque esse ar que está no seu quarto já está em equilíbrio com o ar que está lá fora, já está tudo em equilíbrio. O ar fora entrou e está aqui, é um ar só. Então, a pressão desse ar na sua casa, mesma altura sendo pequeno, e a pressão você numa quadra lá no meio da rua, onde está livre, a altura enorme é a mesma, porque esse ar já está em equilíbrio. Lá em Curitiba, em altitude, a pressão muda, mas também o ar já está em equilíbrio, porque lá é uma altitude, então ficou menor, mas ele já está em equilíbrio. Se não tivesse, onde teria pressão maior, correria o ar para lá, ok? Então, lá em Curitiba, já está em equilíbrio, por ser uma altitude, a pressão é menor, pela coluna de ar, o peso está lá em cima, mas ele já está em equilíbrio com esse de 1 atm, esse ar todo, ok? Então, não confundir, lá em Curitiba, ou em qualquer cidade ou país que tem uma altitude menor, a pressão atmosférica é menor. Mas na nossa casa, você entrar dentro de casa e essa altura, esse ar já está em equilíbrio. Se não tivesse, o ar da rua entrava ocupando esse lugar. Então, se a gente fizesse um vácuo no nosso quarto e abrisse a porta, o ar ia entrar, ia tomar de conta, ia entrar em equilíbrio, ia ficar a mesma pressão. Para não confundir, beleza? Já a gente viu que a pressão atmosférica corresponde a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. A gente fez o experimento de Torricelli, né? Vocês lembram aí da figura, está aí no desenho, ó. E esse mercúrio, ele desceu para a vasilha, desceu, mas quando chegou ali 760 milímetros, ou seja, 76 centímetros, ele segurou. Então, quem segurou ele foi o ar, foi o peso do ar, foi a pressão atmosférica, porque se não tivesse a pressão atmosférica, esse líquido todinho aqui ia descer e vinha aqui para a bacia, ficava aqui embaixo, ok? Ó, para cá, mas também, vestibulando, eu posso comparar ele com outras unidades. Então, olha aí na telinha, por exemplo. Se fosse, em vez de mercúrio, fosse a água, então a pressão atmosférica, ela segura uma coluna de 10 metros de água. Ou seja, cada vez, ó, para cá, cada vez você desce um mergulhador desce no seu mergulho lá, tá certo? Vamos supor que a densidade do mar, desprezando o sal aí, seja aproximadamente a mesma da água limpa, né? Da água pura, sem o sal. A cada 10 metros, a pressão aumenta em 1 atm. Minha voz hoje está meio ruim, mas o que vale, faltando aí pouco tempo aí para o Enem, a gente tem que estar ligado nisso daí. Então, quando você vai descendo, a cada 10 metros que o mergulhador desce, a pressão dobra. Então, se hoje é 1 atm, aqui a nível do mar, quando ele mergulha, desceu 10 metros é 2 atm, desceu mais 10 metros é 3 atm. Então, essa pressão é difícil. Por isso que hoje a gente sabe mais sobre o universo do que sobre o nosso oceano. Porque no universo, lá é a ausência da matéria, é o vácuo. Você lança uma câmera lá, um satélite, ele vai embora, nem a energia gasta, porque de acordo com a primeira lei de Newton, todo corpo em movimento continua em movimento, tá? E sai filmando. Mas você coloca uma câmera no oceano, quando vai descendo a cada 10 metros, vai aumentando a pressão, que a pressão destrói a câmera, ok? Além da falta de luz também. Então, pessoal, nós precisamos ter essa relação que quando a gente mergulha numa piscina, vai descendo, você já vai sentindo o aumento da pressão, beleza? Então, volta lá para a telinha, a pressão de 1 atm equivale a 76 ou 760 milímetros de mercúrio ou 10 metros de água, e ela vale 1 vezes 10 à quinta. Como é que eu sei que ela vale 1 vezes 10 à quinta? Porque pressão é dGH, ou pressão é força sobre a área.
Mas você pegando aquele experimento lá de Torricelli, você tem a densidade do mercúrio, G vale 9,810, né? E você tem aquela coluna do mercúrio, foi 0,76 metros. Então, você encontra quanto equivale no sistema internacional essa nossa pressão, que é 10 à quinta, ou 1 vezes 10 à quinta Newton por metro quadrado, ok? Então, com a densidade do mercúrio, o G e a coluna do mercúrio, que a gente sabe que é 760 milímetros de mercúrio, eu calculo a pressão dessa massa de ar sobre a gente, ok? Que equivale a 10 metros de água. É como a gente estivesse embaixo de 10 metros de água, beleza? Olha aí, lembrando também que quanto mais a gente desce, mais a pressão aumenta. A pressão do ponto Q aqui, ó, vai ser menor que a pressão do ponto R, porque o ponto R está mais abaixo, ok? Então, vamos fazer uma questãozinha aí, ó. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa que a pressão mínima da água para seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. K é quilo, né? PA é a unidade Pascal, em homenagem a Pascal, que foi um cientista, um físico que se dedicou a isso daí, e a gente utilizou como em força é Newton, né? Em hidrostática é Pascal. A figura mostra a instalação hidráulica com a caixa d'água, e o cano a qual deve ser conectada a ducha. Aí ele deu essa figura aí, ó. Aí ele diz: o valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Então vamos voltar, está aqui a ducha, ó. Tá certo? Então a gente viu que pressão é a densidade, nesse caso da água que sai da caixa, G, que é a aceleração da gravidade, e a altura, ok? Então, pressão é dGH, é a densidade do líquido, G, que é 9,810, e a profundidade que você está. Então, é por isso que a caixa d'água é colocada lá em cima. Se a caixa d'água fosse colocada aqui embaixo, para subir para o chuveiro, você tem que botar uma bomba, gastar energia para ela subir. Enquanto a caixa d'água é colocada em cima da casa, porque a gente economiza, não gasta energia, aproveita a gravidade que desce. Então, se a ducha está aqui, ó, e o líquido está lá em cima, então você vai pegar essa altura que relaciona a ducha com o líquido. Essa altura é H3. Então, só apagando aqui para a gente fazer de novo, tá? Ele quer saber qual altura está relacionada com a pressão. Então, a pressão aqui na ducha, ó, onde eu vou tomar meu banho, tá certo? Essa pressão aqui, ó, nesse ponto, vai estar associado a H3, porque é a altura do líquido, ó, do líquido até chegar na ducha. E pressão é quem? A densidade do líquido, que é a água, G, que é constante, 9,8 ou 10, e a altura, nesse caso aí, como a ducha está aqui e o nível da água está lá em cima, então vai ser a altura, vai ser H3. Então, ele perguntou exatamente isso. Qual é a altura que está relacionada à pressão? Então, a altura que está relacionada à pressão é H3. Ó. A ducha está aqui, eu tomo banho aqui, e o líquido está aqui. Então, a altura que está relacionado é H3, altura 3, ok? Então, resposta, altura 3, beleza? Pessoal, só lembrando aí uma garrafinha, ó. Se eu tenho uma garrafa aqui aberta e furo, ó, aqui eu já tenho uma pressão do ar, tá certo? Atmosférica. Aí, nesse ponto 1 aí, ó, quem vai ser minha pressão desse ponto 1? Vai ser a pressão do ar, a pressão atmosférica, mais essa pressão dessa altura aqui desse líquido, dessa altura H1, dGH1. Já no líquido 2, ó, a profundidade é maior, tá vendo? Ó? Nesse ponto 2 aqui, ó, a profundidade é maior, então a pressão 2 é maior do que a pressão 1, por isso que o líquido no 2, ó, ele veio mais, ok? Então não esqueçam disso. Se eu tenho uma garrafa e faço esse furo, o primeiro furo vai ter uma pressão menor do que o segundo, que está mais embaixo, tem mais líquido d'água. À medida que a gente desce, a pressão aumenta, então a altura H2 é maior, vai ter uma pressão maior, então P1 é menor do que P2 ou P2 é maior do que P1. Por isso que eu botei esse experimento, o furo 2 ele vai bem mais longe, porque ele vai ter uma pressão maior. Ok? Para cá, vestibulando. Lembra no início da aula que eu disse, se a mesma mulher pisa em cima do seu pé com um salto alto, só a parte de trás do salto fino, né? Aquele salto fica bem fininho,
a dor é uma, se ela pisar com tênis é outra. Então, com salto é bem maior, porque a área de contato é menor. Embora a força que ela faça é a mesma, porque é o peso dela, é a mesma mulher, mas com tênis vai doer menos do que o salto fino, tá certo? O salto alto e fino. E essa nova grandeza é a pressão, que relaciona a força com a área, ok? E eu disse a vocês que quem tiver, lógico, se tem duas mulheres com o mesmo tênis, aqui tiver mais massa, mais peso, vai fazer uma pressão maior. Se eu tenho dois homens de sapato, mesma área, o que tem massa maior vai ter peso maior, vai fazer uma pressão maior. Então, a pressão ela está associada à força sobre a área. Mas nós vimos também que à medida que a gente desce no líquido, a pressão também vai aumentando. Então, vou fazer agora 2 exemplos. Eu quero que você preste muita atenção, que é para a gente fixar, entender melhor essa matéria, para não errar nessas questões que vêm aí nos vestibulares e também no Enem. O Enem caiu um pouco o nível, as provas não é a mesma que antes da Universidade Federal fazia, mas é o governo, é um sistema, a gente tem que preparar vocês para o que está aí, tá? Mas mesmo assim, em tudo existem questões fáceis, questões médias e questões difíceis, mas às vezes a gente perde as questões fáceis porque a gente não entendeu a filosofia da matéria da disciplina. Então, nós vamos fechar com esses 2 exemplos, essa parte aí de hidrostática. Observe aí na telinha, para a gente aprender de vez isso. Considere 3 sólidos A, B e C, do mesmo material e mesma base. O que podemos dizer sobre a relação entre as pressões do recipiente sobre a mesa? Então, esses 3 recipientes A, B e C estão aqui em cima de uma mesa. Eles têm áreas iguais aqui, ó. As áreas embaixo são iguais. Tá certo? Então, a pressão depende de quem? Depende da força e depende da área, né? Nesse caso aí, ó, a pressão depende da força e da área. Como as 3 áreas são iguais, vai exercer maior pressão na mesa, então, quem tiver maior força. Então, aqui eu tenho a força que é o peso de A força aqui que é o peso de B e a força que é o peso de C. Então, lógico que quem vai fazer mais pressão sobre essa mesa é o B, porque ele tem um peso maior, uma força maior. Então, já que pressão é força sobre a área e os 3 têm a mesma área, então, lógico que o B tem mais massa, vai ter mais peso, então a pressão que ele for fazer lá na mesa é maior, ok? Agora, tudo bem, vamos ver esse outro exemplo aí, ó. Considere 2 recipientes A e B preenchidos com o mesmo líquido. O que podemos dizer sobre as pressões do recipiente na mesa e a pressão em pontos situados no fundo do recipiente? Então, eu quero saber as pressões do recipiente na mesa e depois a pressão em pontos situados no fundo do recipiente, ou seja, dentro do recipiente, no fundo do recipiente, quer dizer aqui dentro do recipiente, aqui no líquido A e no líquido B. Observem, pessoal, que a primeira coisa aí que a gente tem que ver é que A e B têm bases iguais, então a massa é a mesma. Se a massa é a mesma, quem vai fazer maior pressão na mesa é A. Por quê? Porque tem a base igual, pressão é força sobre a área são iguais, da base de A e B. Como A tem muito mais peso, tem mais líquido que B, então A vai fazer uma pressão na mesa maior do que B, ok? Isso aí a gente não tem dúvida. Bases iguais, terá maior pressão quem tem mais peso, quem faz mais força, que nesse caso o aquário A é maior do que o aquário B, então ele vai fazer, tem mais massa, tem mais peso, vai fazer uma pressão maior na mesa, ok? Então não esqueçam, se eu tiver 2 líquidos, né, e um deles tem um maior volume, como o A tem um maior volume, a pressão na mesa, que ele perguntar, a pressão na mesa de A vai ser maior, ok? Agora, cuidado com essa segunda pergunta, ó. Ele faz. E em pontos situados no fundo do recipiente, tá certo?
Então, se eu tiver pontos aqui, ó, no fundo do recipiente, tiver aqui um ponto X e tiver aqui um ponto Y, qual dos dois vai ter maior pressão ou vão ter pressões iguais? Então, observe que a pressão, ela é força sobre a área, como nós explicamos, e também nós deduzimos, que depois você pode ver essa aula, que está bem explicado lá no início, que ela também é a densidade do líquido G vezes a altura. Então, observe que a profundidade de A é a mesma de B. Se a profundidade de A é a mesma de B, a pressão exercida pelo líquido no ponto X aí, é a mesma pressão exercida pelo líquido, já que o líquido é o mesmo, no ponto Y lá em B. Então, a pressão lá no fundo é o mesmo. Mas você poderia dizer, professor Luiz Carlos, mas A não tem uma massa de líquido maior? Tem. Então, era para ele fazer uma pressão maior lá. Não, porque nesse caso, a gente leva em consideração a altura que é a mesma. Porque, na verdade, A tem mais massa, mas também ele vai fazer mais força aqui, ó. A força dissipa, não vai toda para o fundo, tá? E essa pressão existe, ó. Quer ver? Eu vou passar em um slide, ó. Se você tiver uma bola de encher, um tubo, e você cheio d'água, e você fizer um furo, ó, sai pressão por ali. Então, significa que para a pressão só me interessa a profundidade. Então, não interessa o recipiente. Se ele tem o mesmo líquido e tem a mesma altura, vai ter a mesma pressão. Não interessa a quantidade de líquido, exatamente porque o líquido, essa pressão, ela é distribuída lá no recipiente. Então, não esqueça, pessoal, que essa questão aqui é importante para a gente entender. Ó, A e B, eles têm a mesma base. Se tem a mesma base, a pressão aqui na mesa onde eles estão, a pressão aqui na mesa onde eles estão, vai ser P de A vai ser maior do que P de B. Por quê? Porque pressão é força sobre a área. Como A tem mais massa, vai ter mais força, ou seja, peso é força, vai ter mais peso na mesa. Então, a pressão em A vai ser maior do que a pressão em B na mesa. Então, eles dois exercem pressões diferentes na mesa, porque A tem um peso maior. Como os dois têm bases iguais, a base de A é igual à base de B, como o peso de A é maior, então, por esse peso de A ser maior, e pressão depende da força sobre a área, ou seja, do peso sobre a área, como A tem mais líquido, tem mais peso, então a pressão de A é maior do que a pressão de B na mesa. Agora, a outra pergunta é a pressão em pontos situados no fundo do recipiente provocado pelo líquido. Então, se eu tenho aqui o ponto X no fundo do recipiente A e o ponto Y no fundo do recipiente B, como a profundidade é a mesma, à medida que a gente vai descendo, a pressão vai aumentando, a pressão no fundo de A vai ser igual à pressão no fundo de B, tá certo? A pressão exercida pelo líquido no fundo de A é igual à pressão exercida pelo líquido no fundo do B, apesar de A ter mais líquido, mas como eu expliquei, porque essa força aqui ela é rebatida pela reação, então ela se distribui essa pressão. Então, para o líquido no fundo do recipiente, se eles têm a mesma profundidade, depende da densidade, o líquido é o mesmo, o G é o mesmo e a altura é o mesmo, então a pressão exercida pelo líquido no fundo do recipiente A é a mesma pressão exercida pelo mesmo líquido no fundo do recipiente B, já que é o mesmo líquido, tem a mesma densidade, G é constante, 10 metros por segundo ao quadrado, ou 9,8, e a altura aí é a mesma, ok? Então, vestibulando, com essa figura aí, ó, eu espero, e a explicação eu já dei, é porque o líquido, independente do formato, ó o que é que acontece, ele exerce força, essas forças vai distribuindo, não está toda aqui embaixo não, ok? Então, a pressão exercida no fundo aqui no recipiente, um ponto X no fundo, pelo líquido só depende da altura. Essa pressão aqui, ó, se for esse recipiente A e esse recipiente B, se é o mesmo líquido e tem a mesma altura, então a pressão no fundo desse aquário A é igual à pressão no fundo desse aquário B, porque a pressão do líquido depende exatamente da densidade do líquido, os líquidos são os mesmos, da gravidade e da profundidade, ok? Vai para cá, vestibulando. Então,
mais um exemplo aí, dá uma olhadinha rapidamente aí nesse outro exemplo aí, ó. Eu tenho aí, ó, o mesmo líquido em 2 aquários diferentes, A e B. Onde a pressão vai ser maior? Aqui no fundo de A, num ponto aqui no fundo de A, no ponto de B. Todos os dois vão ter a mesma pressão, ok? E para fechar a aula de hoje, vamos falar de pressão atmosférica, aí o responsável pela nossa brisa, aquela brisa marítima, né? A brisa da manhã, a brisa terrestre, que a gente chama à noite. Então, o que é que acontece? Ó, de dia está aqui o Sol, ó, está aqui o Sol, tá? Devido ao calor específico da água ser bem maior do que a da areia, a água é uma das substâncias que tem um maior calor específico, tá certo? Por isso que a água gasta energia para gelar ela ou para aquecer muito mais do que os outros. Então, a areia, durante o dia, a areia esquenta muito mais rápido do que a água, porque o calor específico da areia é baixo, aí qualquer solzinho que chega nela, ela já aumenta 1 grau. A água não, só vai aumentar 1 grau quando receber uma quantidade maior de calor. Então, de dia, quando o sol está aqui funcionando, a areia fica bem mais quente. Se a areia fica mais quente, é tanto que a gente sai queimando os pés, né? É devido ao calor específico aí da areia, ok? Que é bem menor que o da água. Então, qualquer calorzinho do sol, ela aumenta 1 grau. Como a areia fica mais quente, o ar que está aqui na areia sobe, porque o ar quente ele é menos denso, ele sobe. Então, o ar que está aqui sobre a água está mais frio, tem uma pressão maior, ele ocupa esse lugar aqui. Por isso que de meio-dia, 2 horas, a gente tem o que a gente chama de brisa marítima, ok? A pressão faz com que o ar que está em cima da água venha para a areia. Já à noite, pelo mesmo motivo, a areia tem um calor específico menor, ela vai logo liberando o calor, vai esfriando mais rápido. Por isso que de noite a água está mais morna, né? E a areia está mais fria. Aí o que é que acontece? Como a água está mais morna, o ar sobe, porque o ar quente sobe. Como o ar quente sobe, aí a pressão empurra o ar que está na areia para dentro do mar. Aí forma a brisa terrestre, isso de noite e de manhã cedinho. É por isso que os pescadores saem de manhã pescando, porque essa brisa leva a ele. Ok? Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo domingo.